Da igreja, com a paz do Senhor. Vamos mais uma vez, meus irmãos, nos colocar de pé para a leitura oficial da palavra do Senhor, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1, que nos diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Amém, meus irmãos? Pai eterno, Senhor de nossas vidas, obrigado pela tua palavra lida nessa noite, meu Deus. Que ela seja, meu Deus, como um farol, meu Deus, para as nossas vidas, para as vidas daqueles que chegaram aqui nessa noite, meu Deus, para aqueles que estão vendo essa mensagem, quer seja pela internet ou posteriormente, que a tua luz brilhe em nossos corações, meu Deus, através da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O livro do Gênesis é conhecido como o livro dos começos. Se nós quisermos entender a conjuntura em que nós estamos vivendo socialmente, como seres humanos, espiritualmente também falando, nós precisamos olhar para o livro de Gênesis. É em Gênesis que Deus descreve a criação do mundo. É em Gênesis que Deus se revela ao homem. É em Gênesis que Deus cria o homem. É em Gênesis que Deus constitui o homem como o líder, como o governador de toda a criação. E é também no livro de Gênesis que é relatado a queda do homem, quando o homem ele peca. Não somente, meus irmãos, no livro do Gênesis é relatado as obras de Deus, mas também é no livro de Gênesis que nós conhecemos o grande inimigo, não somente dos crentes, mas na verdade o grande inimigo de toda a humanidade, Satanás. Apesar de o texto não falar o seu nome, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso de número 9, vamos abrir. O autor ele vai nos dizer muito bem quem era essa serpente. Tanto em capítulo 12, verso 9, como no capítulo 20, verso 2, ele dirá a mesma coisa. Apocalipse 12, 9 vai dizer: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. É no livro de Gênesis, meus irmãos, que nós nos deparamos com esse inimigo feroz, ao qual Pedro, em sua primeira carta, não me falha a memória, no capítulo 5, vai dizer que ele é como um leão, bramando, rugindo ao derredor, buscando a quem possa tragar. A palavra nos revela que o seu intuito é único. O seu intuito é enganar e destruir. Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 8.
João 8, versículo 44, ele diz: vós sois do diabo. Isso é Jesus falando aos escribas e fariseus. Ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A palavra do Senhor nos revela que o diabo, o seu objetivo é enganar, e através da mentira, como o próprio Cristo falou, ele é o pai da mentira, ele pretende destruir o homem. É interessante nós pensarmos aqui que Cristo, ele faz justamente o oposto de Satanás. Cristo, ele quer trazer verdade e vida. Como diz a primeira carta de João, diz que para isto mesmo se revelou o Filho do Homem, para destruir as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás? Enganar e destruir você. Esse é seu intuito. Ele não tem outro. E no livro de Gênesis justamente mostra que desde a criação do homem, este é o seu intento para com o homem: matar, roubar e destruí-lo. E nós percebemos também, meus irmãos, que a sua atitude para com o homem é sempre a mesma, mas também a sua forma de agir também é sempre a mesma. Vamos olhar mais uma vez para o texto que foi lido em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1. Vai mostrar que Satanás, ele procura uma forma de derrubar o homem. E como o texto diz, ele é astuto. E como é que ele faz isso? Ele faz isso forçando a mulher a ter um diálogo com ele. Como assim? Ele faz uma pergunta absurda. Ele faz aquele tipo de pergunta que você não tem como ficar calado e você dá uma resposta. Ele pergunta à mulher, versículo 1, ele diz: Deus disse assim, não comerás de todo o fruto das árvores do jardim? Isso instiga a mulher a não ter uma saída, a dizer, claro que não. Ele começa o diálogo com ela, interpelando ela, forçando ela a abrir um diálogo. E ao mesmo tempo, essa pergunta, ela sugestiona algo de Deus. A pergunta é: foi assim que Deus disse que você não pode comer de nada? A serpente começa a sugestionar a Eva que esse Deus é um Deus proibitivo. Nada pode. Tudo para esse Deus é proibido. E se nós percebermos no verso 2, nós vamos ver que, de certa forma, ele já começa a conseguir um espaço, uma brecha com Eva. Nós percebemos que Eva, no versículo 2, ela responde: respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. A princípio, quando nós lemos isso, não encontramos nada de extraordinário na resposta dela. Alguns podem até dizer, ela falou a verdade, ela falou certo. Mas se nós percebermos, ela omite um detalhe que começa a fazer toda a diferença. Olhe para as palavras de Deus ditas a Adão, no capítulo 2, no versículo de número 16. Veja a ordem que Deus deu a Adão. Capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, que toda árvore do jardim comerás livremente. Veja que como a ordem de Deus é expansiva, é plena. Adão, você pode desfrutar de tudo livremente. Mas como é que a mulher responde? Ela omite o todas, ela omite o livremente, ela diz apenas
a gente pode comer das árvores. Ela está começando a diminuir a extensão, a plenitude da bênção divina. Que é justamente o que a serpente está tentando sugerir a ela, de que Deus é um Deus proibitivo, que nada pode. Perceba esse detalhe, e ele continua no versículo de número 3, a resposta da mulher. Ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. Deus falou a Adão alguma coisa sobre tocar? Olhe lá o versículo 16 de novo, do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que a queda de Eva, ela começa aqui já. Enquanto ela tinha toda a plenitude, toda a grandiosidade, toda a liberdade, ela já não mais enxerga assim. Ela começa a ver que esse Deus, de fato, ele proíbe. Ela tira a visão da grandiosidade da bênção e começa a focar naquilo que Deus disse não. Ela começa a pensar: Deus disse que não pode comer nem tocar. Mas Deus disse que não podia tocar. Mas isso já estava começando a impregnar em sua mente e nas suas respostas. Ela começa a aceitar a sugestão do diabo de que esse Deus é um Deus severo, é um Deus que não pode nada, é um Deus que a tudo proíbe. A essa altura, o diabo vê que o terreno ficou fértil. Ele vê que a esse momento que ele pode entrar não apenas de forma sugestiva, mas agora o diabo ele vai direto. O verso de número 4 está a resposta do diabo, acompanhe comigo. Gênesis 3, verso 4, ele vai dizer: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. O diabo ele vai de encontro diretamente à palavra de Deus. Deus disse a Adão no verso 17 do capítulo 2: certamente você morrerá. O diabo diz para Eva: você não morrerá. Ele foi descarado agora. Ele mentiu descaradamente. Com isso, meus irmãos, o diabo, ao contradizer a afirmação divina, ele tira o peso da condenação. É como se o diabo estivesse dizendo: pode fazer, Eva. Por quê? Não vai acontecer nada. Deus disse que havia uma punição para se ela ou Adão comesse. A punição seria qual? A morte. Mas o diabo ele diz: pode comer, Eva. Não vai acontecer nada. Abrindo um caminho para que Eva... É como se o diabo estivesse abrindo o caminho para licenciosidade, para permissividade. Não tenha medo, experimente, faça o que você está com vontade, e não vai acontecer nada. E por fim, o diabo, ele arremata a sua mentira, afirmando, pondo em dúvida as razões de Deus para aquela proibição. Acompanhe comigo o verso de número 5. Ele vai dizer: porque Deus sabe, o diabo diz a Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Perceba como o diabo ele é astuto. Aquilo que se tornaria em mal para Adão e Eva, o diabo sugestiona como vai ser uma coisa boa. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Ele coloca o malefício, ele fala uma meia-verdade. Há quem diga que toda meia-verdade é uma mentira completa. Ele diz que eles seriam conhecedores do bem e do mal como Deus. De fato, eles seriam conhecedores do bem e do mal, mas não como Deus. Deus conhece o mal em sua sabedoria e em seu entendimento,
mas o homem, ele conheceria o mal em sua experiência. E esse mal o dominaria. Mas veja, o que o diabo sugestiona nesse último argumento é a bondade de Deus. Perceba, ele diz, coma, porque no dia que você comer, você vai abrir os olhos. Deus sabe que vai abrir os seus olhos e você vai ser como ele. É como se o diabo estivesse dizendo, olha, Eva, Deus não quer que você seja igual a ele, por isso ele proíbe. O diabo põe em dúvida a bondade e o caráter de Deus. É como se o diabo estivesse dizendo que a motivação para Deus proibir do fruto da árvore do conhecimento do mal era um motivo egoísta. Deus não queria que eles fossem iguais a ele. Quando nós sabemos que isso é uma mentira deslavada. Essa é a forma que a serpente, o diabo, chamado Satanás, ele agiu para com o homem, no princípio de todas as coisas. Mas como eu falei na introdução, o seu modo de agir continua o mesmo. Nós podemos olhar aqui, meus irmãos, e ver muitas coisas as quais ele continua agindo. Nós podemos observar o seu objetivo, que é enganar e destruir. Nós podemos ver que ele é sorrateiro. Até hoje, o diabo ele não aparece com um tridente de chifre. Ele aparece de forma subliminar, procurando um ponto fraco. Mas o que eu gostaria de frisar nessa noite acerca desse texto é justamente os argumentos do diabo. Eu gostaria de dizer que os seus argumentos, os argumentos do diabo, também continuam os mesmos para enganar a humanidade, para tentar enganar a mim e a você. Em primeiro lugar, meus irmãos, o primeiro argumento que o diabo utiliza, e ele continua utilizando para nos enganar, é justamente o que ele sugestiona aos homens, aos seres humanos, que Deus é um Deus que tudo proíbe. A impressão que muitos têm, muitos têm é de que vir servir a Deus, ele vai precisar deixar muita coisa. Ele vai precisar parar de fazer muitas coisas. Muitos pensam, se eu for crente, eu vou precisar fazer isso, deixar de fazer aquilo outro, e começam a fazer uma balança, a contabilizar o que vão perder e o que vão ganhar. E geralmente seus olhos estão naquilo que eles vão perder, aquilo que Deus proíbe. Muitas vezes, meus irmãos, assim como Eva, nós muitas vezes até acrescentamos proibições que Deus nunca falou. Eu lembro que uma vez eu estava de carona, voltando do trabalho com um colega, e ele sabia que eu era crente, e ele aproveitou para conversar comigo acerca dessas coisas, e ele disse assim, quer ver eu provar que o seu Deus é um Deus mau? Disse, diga. Aí ele fez, o seu Deus fez uma coisa e depois proibiu. Por quê? Ele nos deu um corpo, fez o homem de um jeito que é o homem, com tudo que um homem tem, e fez a mulher do jeito que a mulher é, com tudo que ela tem, e depois proibiu o sexo. Eu fiz. Não. Deus não proibiu o sexo. E aí eu fui explicar que o sexo em si não é pecado. Há quem diga que sexo é pecado. Não. O sexo, ele é uma bênção no casamento. Fora do casamento é que tem um problema. Mas perceba como as pessoas começam a atribuir proibições que não existem, justamente por causa dessa ideia satânica de que servir a Deus é deixar de fazer tudo de bom. É proibir. Perceba, meus irmãos, as pessoas, isso está tão sugestivo em nossa sociedade, que eu posso lembrar de um comercial que essa ideia distorceu até a ideia de céu e inferno. Fez trazer a ideia de que o céu era chato e o inferno era bom.
Era um comercial antigo já, acho que era um comercial de cerveja, em que uma pessoa morria e ela ia pegava o elevador, ia para o céu, aí chegava no céu, estava aquela monotonia, o espaço, tons de branco, azul. E aí ele olha para aquilo e ele, não vou ficar aqui, e ele pega o elevador e ele vai para o inferno. E quando ele chega no inferno, está uma festa. A festa, as diabretes lá, se existissem, tomando cerveja, fazendo toda aquela algazarra. Meus irmãos, como foi cantado aqui, meus irmãos, o céu vai ser só glória, meus irmãos. O céu vai ser de uma glória, a qual Paulo diz que quando ele esteve lá, ele diz que não sabe se em corpo ou em espírito, ele diz que ouviu palavras que indizíveis, inefáveis, aquilo que ele disse que não era nem lícito falar aos homens. O céu, meus irmãos, vai ser de uma glória indizível, inefável, obrigado, que é indescritível. Vai ser um gozo tremendo. Como diz o hino, meus irmãos, só vai ser... Amém. Música um pouco antiga, né? Só uns poucos respondem. Só vai ser alegria. Enquanto o inferno, não se engane. Cristo, ele falou que o inferno é só choro e ranger de dentes. É a mentira do diabo tentando enganar você, tentando desprezar o céu, tentando desejar o inferno. Meus irmãos, não se engane. As pessoas pensam, por exemplo, agora no carnaval, elas acham que estando diante de Deus podem ser livres. Mas na verdade, o próprio Cristo afirma que todo aquele que comete o pecado, que vive na prática do pecado, ele é o quê? Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 8. Deixa a Gênesis aí marcado. João, capítulo 8. Verso de número 32, é uma passagem até bastante citada no meio político nos últimos tempos. João 8, 32, é o diálogo de Jesus com os judeus, com os escribas fariseus. Jesus diz a eles, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não há liberdade fora de Deus. A escravidão desse mal que adentrou na humanidade lá no Jardim do Éden. Todo aquele que está distante de Deus, ele é escravo de si mesmo, de suas vontades, de suas paixões, de seus desejos. Um dos patriarcas da história da igreja, ele falou uma frase interessante. Ele disse, Deus, faz-me teu escravo, e verdadeiramente serei livre. Quer ser livre do pecado? Quer ser de fato feliz? Ter uma vida de gozo pleno, de paz com Deus e no porvir, ou seja, na vida além, ainda ter certeza da sua salvação? Venha a Cristo hoje. Negue a mentira do diabo, dizendo que ser crente é chato, dizendo que esse Deus é um Deus severo, proibitivo e que só vai te punir. Não. Ser crente é ter paz com Deus, é ser livre verdadeiramente, é gozar de uma linda esperança na vida por vir. Segundo argumento a qual o diabo ele continua utilizando para enganar a humanidade é o argumento de não morrerás.
A segunda mentira com a qual ele engana Eva é a mentira de que não há condenação. Como foi dito, Deus havia ordenado a Adão que não comesse daquela árvore que estava no centro do jardim, pois no dia que ele comesse, certamente ele morreria. Mas as palavras da serpente para Eva foram: certamente não morrereis. Não haverá consequências ruins. Deus não te punirá. Em outras palavras, pode fazer. Fique tranquilo. Da mesma forma, o diabo continua com essa estratégia hoje em dia, negando a existência de um tribunal vindouro, o tribunal de Deus ao qual ele julgará tudo, e também negando a condenação eterna, que é o inferno. O inferno ele é ridicularizado, como já foi falado antes. Há aqueles que pensam: eu vou deixar de fazer o que eu quero por causa dessa mentira de inferno. O inferno foi criado pela Igreja Católica para pôr medo nos fiéis. E assim se vangloria, a pessoa se vangloria, se tranquiliza dizendo: não há condenação, não há inferno, a sua consciência fica tranquila para pecar. O inferno é uma invenção dos crentes. Meus irmãos, isto é uma mentira. Nos evangelhos, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Você sabia disso? Há mais passagens nos 4 evangelhos, Jesus afirmando acerca dos terrores e da realidade da condenação eterna, do que até mesmo acerca da vida futura e da alegria. O céu, o inferno é uma realidade. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler 2 parábolas. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 36. Vamos ler a explicação da parábola do joio e do trigo. Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ainda, meus irmãos, no mesmo capítulo, o verso de número 47, ele nos diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Se o céu, meus irmãos, é real, o inferno é tanto quanto. O inferno é uma realidade. Não deixe o diabo lhe enganar com palavras do tipo: siga o seu coração. Ou senão, só se vive uma vez, lhe instigando a viver uma vida desregrada com os seus atos, como se não houvesse prestação de contas. Arrependa-se hoje dessa vida libertina, licenciosa.
Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é o limite que não te deixa cair no inferno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abre os seus olhos, meu amigo, que chegou nessa noite. Talvez você está sendo enganado pelo diabo. Por último, meus irmãos, o último argumento a qual o diabo ele lançou lá no Éden, e ele continua lançando hoje para enganar os homens. A terceira e última mentira é sugestionar de que Deus não é bom. Deus não é bom. A serpente diz a Eva que a razão para Deus não querer que eles comessem do fruto era uma razão egoística, que simplesmente Deus não queria que Adão e Eva fossem como ele. Assim o diabo põe dúvida no caráter de Deus, na sua bondade. O diabo mina a confiança que ela tinha em Deus. Pois você confiaria na palavra de uma pessoa que você não confia no caráter? Você conhece uma pessoa sem caráter? Não precisa dizer amém, provavelmente você conhece alguém sem caráter. Se você sabe que essa pessoa é sem caráter, você confia na palavra dela? De jeito nenhum. Foi isso que Eva fez com Eva. Minou a confiança de Eva na palavra de Deus, quando Deus disse, não faça, Eva, porque se você fizer, você vai morrer. Ele mina a confiança dela, que ela tinha na palavra de Deus, sugestionando que Deus não era bom. Ele não tinha caráter. Ele tem um caráter, ele está fazendo isso porque ele é egoísta. Da mesma forma, hoje, o diabo mina a confiança de muitas pessoas em Deus, pondo o seu caráter em dúvida, pondo dúvida na sua justiça. Isso não é justo. Pondo dúvida na sua bondade. Não é difícil, meus irmãos, encontrar alguém que conheça um pouco de Bíblia, que não diga se Deus é bom, porque ele mandou matar crianças no Antigo Testamento. Ou se não, se Deus é bom, por que esse mal aconteceu? Por que esse tsunami? Por que o mal na humanidade? Deus não é bom. E principalmente, quando o mal acontece na sua vida, quando uma desgraça acontece na sua família, uma doença, a perda de um emprego, um casamento que se desfaz, o diabo logo sugestiona, Deus não é bom. Deus não é bom. Veja o que ele está fazendo com você. Ele não lhe ama. Esse Deus é um Deus mau. Mas, meus irmãos e amigos aqui presentes, não caiam nesta armadilha. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de muitas vezes Deus não deixar claro as razões pelo mal existir, ou as razões pelas quais o mal atinge a nossa vida, de uma coisa nós podemos ter certeza: Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos duvidar disso, meus irmãos. Não podemos duvidar do caráter de Deus. Quem somos nós? Quando o Novo Testamento ele fala acerca de quem é Deus, fala do seu caráter nessa fórmula, Deus é. São, se não me falha a memória, são apenas 5 expressões no Novo Testamento, as quais dizem a respeito do seu caráter. Ele diz que Deus é amor, 2 vezes. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, versículo 33, ele diz, Deus é verdadeiro. Hebreus capítulo 12, verso 29 diz, Deus é um fogo consumidor. Ele é santo, ele é justo. Ele diz em Gálatas, Deus é um. E por último, abra sua Bíblia, talvez esse verso ele resuma o caráter de Deus numa só expressão. 1 João, capítulo 1. Primeira carta de João, não é o Evangelho, primeira carta de João, lá no final. No capítulo 1,
verso de número 5. Quem é Deus? Olhe para 1 João, capítulo 1, verso número 5. Vocês acharam? Amém? Se você está sem Bíblia, olha aí quem está do seu lado. 1 João, capítulo 1, verso de número 5. Vai nos dizer: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é luz. Louvado seja o nome do Senhor. Luz aqui, meus irmãos, aponta para um caráter que é ilibado, incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. A luz aqui, ela é símbolo da integridade absoluta de Deus. Não podemos duvidar. Mas se ainda há alguma dúvida sobre a bondade de Deus, sobre o seu amor, sobre o seu caráter, sobre a sua justiça, olhe para a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo está a expressão máxima do amor de Deus, da sua justiça e da sua bondade para com a humanidade, para com o homem. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Concluímos assim, meus irmãos. Não se deixe ser iludido pelo diabo. Não se deixe ser iludido pelas suas sugestões. A sugestão de que Deus tudo proíbe, mentira. A sugestão de que não há condenação, mentira, há uma condenação. E a sugestão de por dúvida no seu caráter, esse Deus não é bom. A palavra do Senhor diz, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As mentiras do diabo, elas continuam sendo as mesmas. Confie em Deus, confie em sua palavra e jamais você será enganado novamente pelo diabo. Que Deus vos abençoe. Essa noite, meus irmãos, nós falamos sobre as obras do diabo. Mas como eu falei no início, lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, vai dizer de que para isto mesmo, Cristo se revelou ao mundo. Para quê? Para destruir as obras do diabo. E ele fez isso lá na cruz do Calvário, revelando seu amor, sua bondade e dando a você a oportunidade de te salvar, de não ficar mais preso ao seu coração mau, ao seu coração enganado pelo diabo, de não ser mais uma vítima do engano do diabo que está neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas nessa noite você tem a oportunidade de se libertar de tudo isso, de salvação. Você que ainda não é crente em Cristo, você sabe disso. Você sabe que ainda não serve ao Senhor. Não há meios termos. Não há um meio caminho. Ou é ou não é. E você sabe se serve a Deus ou não serve. Nessa noite, é dado aqui a oportunidade de você confessar a Cristo como teu Salvador nessa noite. E a partir dessa noite, passar de fato a servi-lo com integridade de corpo, alma e espírito. A ser feliz, a ter a vida no porvir.